chorando, ajoelhada, ali na frente do Alvorada, né? Sobre esse armário. Quem sabe ele tem uma resposta. Será que os dois brincam de arminha? Essa é a pergunta que a gente quer te fazer, Leandro. Bom dia. Brincavam, brincavam. Vocês querem saber se eu sei se alguém mexe na pistola do Bolsonaro? É isso? Começou o programa assim hoje de manhã, gente. Chico, me deixa fora dessa, cara. Pelo amor de Deus. Que missão, hein, Demore? Que missão, rapaz. Tantos anos de jornalismo sério para responder isso agora. Eu sou um rapaz de família, cara, da família tradicional brasileira, que é isso, né? A Vivian abre me colocando no lado desse jeito, gente. Eu não sou capaz de opinar. Agora tem uma coisa que o Edu esqueceu de falar. Edu, quando roubaram a arma do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o rapaz que roubou a arma dele depois, vamos chamar de ladrão, se a gente quiser, né? Ele foi assassinado, tá? Isso foi publicado pela imprensa depois, né? A arma foi encontrada e o cidadão foi encontrado assassinado, né? Então, vamos deixar bem claro que a história não terminou só com o Bolsonaro dando uma de lambão e perdendo a arma de moto no meio da cidade do Rio de Janeiro. Esse rapaz depois foi encontrado e foi encontrado morto, né? Pra gente deixar bem claro do que a gente tá falando aí. Agora, me impressionou o negócio das moedas, né? Não sei se vocês comentaram antes de eu entrar no ar aqui, eu estava ouvindo a conversa, mas impressionante, né? E dizem os funcionários, essa reportagem do Metrópolis é uma reportagem que, para mim, como peça jornalística, é a grande reportagem de apagando a luz do governo Bolsonaro, assim, eu recomendo que todo mundo leia, ela tem uns bastidores incríveis, assim, né, que essas histórias humanas, às vezes, contam muito mais pra gente do que os números frios, né, a maneira como as pessoas lidaram com a coisa pública lá dentro, e aí conta o funcionário que as tais moedas eram para ser doadas para a igreja, né, eu acho que desse pastor capeta aí, né, o pastor Demônio, não sei o nome do cara aí, né, e me lembrou uma curiosidade, o Chico, que tempo que eu morei em Roma, quem já visitou Roma sabe que tem uma fonte muito famosa lá, quem não visitou também já deve ter visto essa fonte, que é a Fontana di Trevi, né, que é uma fonte super concorrida, é difícil até de você conseguir chegar, porque é um lugar muito estreito, tem sempre muita gente. Eu e Ju começamos a namorar lá, na Fontana di Trevi. Olha aí. Olha aí. Então, vou te contar uma história, então, para você lembrar, toda vez que você lembrar da Michelle Bolsonaro, quando você lembrar quando vocês começaram a namorar lá. Eu vou lembrar da Ju. Não me tira a memória da Ju, depois memória de Michelle. Vou tapar o ouvido. Ó, tirei o fone e vou tapar o ouvido. Pelo amor de Deus. Mas, cara, olha o que acontecia lá. A televisão uma vez flagrou, tinha uma máfia que toda noite, na madrugada, recolhia as moedas. As pessoas jogam moedas para fazer pedidos ali, né? Na Fontana di Trevi, em outras fontes no mundo todo, mas a Fontana di Trevi, especialmente, se você for tarde da noite, você vai ver que o chão tá cheio de moeda. E tinha uma máfia lá que toda noite varria. O cara entrava de madrugada na Fontana di Trevi, varria as moedas com uma vassoura, recolhia aquilo e dava uma parte para os carabinieri, que deviam vigiar aquela porcaria lá, e obviamente não vigiavam, né? Então me lembrou do varredor, né? A nossa Michelle Bolsonaro é a grande, né, faxineira da Fontana di Trevi do Brasil, né? Varrendo moedinha do lago lá para dar para o pastor. Eu fiquei realmente impressionado com essa história aí. Leandro, como a gente começou te colocando na fria da pistola do Bolsonaro, eu vou para casos de família. Essa matéria, inclusive, do Metrópole, muito extensa, recomendo também que vocês leiam, ela traz detalhes sobre a relação da Michelle com os filhos do Jair Bolsonaro, em especial o Jair Renan e o Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo. Em dois trechos da matéria, um deles fala sobre a adega lá do Palácio, que era trancada. E por que ela era trancada? Porque o Jair Renan Bolsonaro estaria roubando garrafas de vinho que o Jair Bolsonaro recebia de presentes, de autoridades, de visitantes, e levando para fora do Palácio da Alvorada. Então esse foi o motivo pelo qual ela foi trancada. E aí, em um episódio, o Jair Bolsonaro foi lá pegar uma garrafa de vinho e estava trancada. A ordem da Michelle Bolsonaro, segundo a matéria, é que não abrissem para ninguém, nem para o Jair Bolsonaro. O que o Jair Bolsonaro fez? Arrombou a porta da adega da Alvorada. Então, esse é um dos trechos. Outro trecho fala sobre as várias brigas que eles têm, né? Acho que na semana passada a gente trouxe aqui, inclusive, a notícia de que o Jair Renan e o Carlos Bolsonaro teriam um dossiê contra a Michelle Bolsonaro, né? Eles seriam contra essa tentativa do Valdemar da Costa Neto de colocar a Michelle como uma figura política para disputar as próximas eleições. Eles tiveram muitas brigas nesse período lá na Alvorada. Uma das brigas, inclusive, o Jair Renan, né, o 04, teve que ser segurado pelo pescoço por um dos seguranças para não avançar para cima da Michelle Bolsonaro. É a família tradicional brasileira, né, Leandro?
é a família tradicional brasileira. Muitas dessas coisas a gente já sabia de boatos, né, que já tinham sido ventilados para lá e para cá. Agora, claro, tem depoimento de pessoas que viveram e conviveram com a família Bolsonaro lá dentro, e para além do fato da gente ver realmente como era a dinâmica familiar ali, né, a gente está vendo agora em praça pública, é curioso, né? Faz um mês que o governo assumiu, né? E já as maiores notícias da última semana na política partidária são os possíveis concorrentes a 2026, né? A imprensa já está antecipando a eleição, né? Uma coisa, eu nunca tinha visto isso, sinceramente. Estou falando aqui uma questão de análise puramente técnica de imprensa mesmo, assim. Não é comum você começar um governo, no primeiro mês de governo você já está falando da eleição daqui a 4 anos. Não lembro de ter visto isso com tanta intensidade, né? E na semana retrasada saiu uma reportagem, quem pode ser o candidato do governo, se é a Tebet, se é o Haddad, se é quem é, que pode ser, né? Agora Michele Bolsonaro está o tempo todo na imprensa, né? Eu não acho que a imprensa não tenha que repercutir, mas, na minha opinião, o destaque para isso, em relação à figura da Michele, é absolutamente exagerado e diversionista, né? Agora, fora disso, tem uma disputa pelo espólio da liderança dessa direita e extrema-direita brasileira. A gente não tem nenhum líder, se a gente for analisar hoje no espectro político brasileiro, e eu não sei se vocês concordam comigo, eu sempre falo isso, né? E muita gente coloca isso para debate mesmo. Eu acho o Bolsonaro um cara carismático, né, em termos de política, de ação política, de imagem. Ele tem carisma como um político, né, e ele é um líder popular de massas. Isso, na minha opinião, é inegável. Assim. O Bolsonaro é um cara que consegue arrastar milhões de pessoas junto com ele. Basta ver que na semana passada a gente teve um ato de autoimolação, né, gente? Uma pessoa que acabou tirando a própria vida, aí, um caso horrível em relação ao Bolsonaro, ao STF, né? Então a gente tem assim um líder que é capaz de guiar massas para um lado completamente obscuro da mentalidade humana, né? E não tem, por enquanto, na praça, no mercado, na grande prateleira das opções políticas, alguém para disputar esse espólio da liderança do Bolsonaro. Tanto é verdade que o próprio Valdemar da Costa Neto vem insistindo para que o Bolsonaro volte ao Brasil. Como o Bolsonaro não vem e a Michele acabou voltando, eles estão tentando fazer o que se chama na imprensa de balão de ensaio. Você solta a notícia, você faz um evento, a imprensa, e aí nesse caso você usa a imprensa repercute isso, e aí você vai testando a popularidade da Michele Bolsonaro. Podem ter certeza, quem está nos assistindo agora, se é que já não foi feito, nessa semana será feito um tracking interno do partido do PL, né? Tracking é uma pesquisa interna de opinião pública para saber como o nome da Michele Bolsonaro está sendo percebido pelos eleitores. Tenho certeza absoluta disso. Já deve ter sido feito tracking em relação a isso, senão eles sequer teriam feito eventos para Michele Bolsonaro. E agora vocês têm certeza que a cada 15 dias o PL vai fazer uma pesquisa eleitoral que não será pública, que será uma pesquisa eleitoral interna, com institutos sérios, porque só quem não acredita em pesquisa é quem é iludido pelo Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto acredita em pesquisa, tá, gente? Vocês não sejam bobinhos, porque ele acredita em pesquisa de fato. Farão pesquisas agora, ao longo dos próximos meses, para ver se a Michele Bolsonaro tem uma força inicial para ocupar uma parte, pelo menos, dessa vaga de liderança da direita, da extrema-direita, do reacionarismo brasileiro. Você sabe, Leandro, vai. Desculpa, Vivian. Não, vai lá, Edu. Que eu tenho, eu sempre falei, já trouxe até alguns trechos aqui para mostrar, e é impressionante as coincidências, né? Que toda essa saga bolsonarista, né, me lembra muito a saga de House of Cards, aquele documentário, olha o ato falho, porque é quase um documentário, aquela série de ficção, né, que tem lá com Kevin Spacey, né? E também tem essa história da esposa ser uma pessoa que enfim, eu vejo às vezes até a Michele quase que imitando as roupas, o corte de cabelo, a forma Underwood. de, enfim, muito, a Claire Underwood, isso mesmo, né? Só que qual que é a única diferença para mim, né? A maior diferença? A Claire tem como um grande mentor, como alguém que consegue entender política de uma maneira genial, apesar de extremamente suja, apesar de extremamente perversa, o marido dela, né? Que é o Frank Underwood. A Michele não tem um marido, na minha opinião, né? Que seja genial do ponto de vista estratégico, etc. Para o projeto Michele dar certo,
eu acho que não basta o carisma da Michelle. Ela é uma pessoa carismática, né? Ela é uma pessoa que, enfim, foi muito bem treinada ao longo desses últimos anos, mas eu acho que... Só que ela não tem experiência política nenhuma. Ela precisaria de alguém muito inteligente, estrategicamente brilhante na política. E eu não acho que o Valdemar da Costa Neto é essa pessoa. Eu não acho. Eu acho que na política você tem pessoas que são ali brilhantes no lado escuro da força, né? Assim, no lado sombrio. Eu acho que tem pessoas que são brilhantes do mal, né? Ali, apesar de eu evitar muito usar essa história de do bem e do mal, mas eu acho que tem algumas pessoas. Por exemplo, o Eduardo Cunha, né? Era um cara que estrategicamente ali todo mundo diz que era um cara brilhante, né? Genial ali nas artimanhas dele. Eu acho que essa é a peça que eles estão buscando e que falta, entendeu? Um mentor, um estrategista, né, desse lado bolsonarista para poder ser o cara que faz esse projeto Michelle acontecer. Eu acho que ainda não tem hoje em dia essa pessoa. Me parece também, Edu, a grande questão é que a gente tem que ficar de olho porque a matéria-prima é muito boa, né? Ela é uma matéria-prima excelente para a política. De novo, a gente tem uma conversa política aqui no ICL de quem não está acostumado a acompanhar, eventualmente está vendo os programas pela primeira vez. Aqui o negócio é alto nível, né, Edu? A gente não vai ignorar o fato de que o Bolsonaro é um líder de massas. A gente não vai ignorar o fato de que o Bolsonaro é um cara carismático, né? E a Michelle é a mesma coisa. Ela é uma matéria-prima política muito boa, muito interessante para ser trabalhada. Tem uma adesão extrema com os evangélicos, né? Essa parte dos evangélicos que foram reacionarizados nos últimos tempos, né? Levados ao reacionarismo, a esse entendimento primordial da Bíblia, né? Em relação principalmente ao Velho Testamento, né? Deixando de lado o cristianismo em si, né? E tem uma adesão muito forte a isso, tem uma adesão muito forte ao que se considera família tradicional. Então, assim, se acharem um ourives para lapidar isso aí, né? Não que a Michelle Bolsonaro seja ouro da política, né? Mas para a gente entender assim, eu acho que tem um material bem interessante aí pelos próximos tempos para a gente ficar de olho. Mas, de novo, Edu, a mim estranha essa antecipação da corrida eleitoral. Cara, a eleição acabou ontem. Ontem a eleição acabou, cara. Dica para o nosso campo. Dica para o nosso campo. Agora é o momento mais fértil em termos de aparecerem coisas. A gente está vendo essa reportagem do Metrópole, a gente viu, né, as reportagens nas últimas semanas do cartão corporativo, vão ser quebrados sigilos de 100 anos. Então, aqui, ó, gente, e tudo que eu estou falando é no âmbito legal, tá? De informações, são informações disponíveis. É a hora de se criar. Eu vou até usar uma palavra para ser polêmico mesmo. Os dossiês. É a hora de você criar e documentar tudo isso e preparar tudo pensando já lá na frente. Pensando já lá na frente. Porque se você vai deixando passar, quando precisa de amanhã, e esqueceu tudo. Não. É a hora de pegar, juntar, documentar, se municiar, se armar, porque é o momento onde mais vai sair, né, informação mostrando quem são os Bolsonaro e quem é a Michelle, né? É a hora de testar tudo isso com pesquisas, é a hora de usar ciência. É a hora de usar ciência, entendeu? Então você vê tudo isso que vai saindo, você vai testando, você faz quali, que são as pesquisas qualitativas, você faz quant, faz as pesquisas quantitativas, você vê o que mais impacta a imagem dela e você vai se preparando lá para frente, para não chegar lá na frente e virar aquele negócio, enfim, aquele pombo sem asa, entendeu? Aquele negócio que não tem sentido, não tem ciência nenhuma. Então, isso é pensar estrategicamente um projeto de luta por poder, entendeu? Isso é pensar. E estou falando de tudo aqui, repito, no âmbito legal, no âmbito de informações que existem, mas usando ciência, ao invés de usar guts, né? Que é assim, as vísceras para poder fazer isso, que não é assim que se faz. E é assim que se faz política estratégica de alto nível. É bom fazer porque o Jair Renan e o Carluxo já fizeram. Então é bom o campo progressista fazer os seus próprios dossiês também. E a galera fica com a gente, porque a gente tem mais bastidores de todo esse rolo envolvendo a família Bolsonaro, que a gente traz já para vocês.
Antes, eu só queria chamar já a nossa próxima convidada, porque a gente está falando de extremismo, e ela é um exemplo clássico do extremismo. Eu estou falando da vereadora Maria Tereza Crata, que foi eleita pelo PT de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, vereadora que foi caçada, perseguida e ameaçada pelo extremismo do bolsonarismo. A vereadora foi caçada depois de postar um vídeo que mostra bolsonaristas cantando o hino nacional e fazendo gestos nazistas. Maria Tereza, seja bem-vinda ao ICL, bom dia. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou já colocar esse vídeo e aí a gente entra no tema. Eu queria primeiro só situar a nossa audiência. Audiência situada, vamos ao vídeo então. Caco! Gordo! Vereadora, bom dia. Muito obrigada por abrir espaço e conversar com a gente hoje, que eu sei que é um dia bastante preocupante para a senhora. Eu vou passar rapidamente aqui para a nossa audiência também só a cronologia dos fatos. Então, no dia 2 de novembro, a senhora postou esse vídeo. No dia 3, dia seguinte, os vereadores fizeram uma moção de repúdio e permitiram que bolsonaristas entrassem na Câmara, onde insultaram a vereadora, a chamaram de lixo. Ela não estava presente, e aí a Câmara, que é composta por 13 vereadores, apenas 2 mulheres, entre elas a vereadora, fizeram essa votação, né? A outra vereadora não participou da votação e determinaram por 10 votos, somente um contra a sua cassação, né, vereadora? E agora a senhora está sendo agredida, perseguida e ameaçada de morte, né? Como é que a senhora está recebendo tudo isso? Enfim, e a gente começa, claro, dizendo que a gente sente muito por tudo isso que está acontecendo com a senhora. Bom dia a todos, todas. Eu quero aqui primeiro dizer que é uma honra para mim estar nesse programa que eu admiro muito, acompanho e quero mandar um abraço especial para o nosso querido Leandro, né, que a gente se conhece há tantos anos também, e o Eduardo, que eu sou sua fã. Eu acho que, primeiro, eu preciso colocar uma coisa, aproveitar esse espaço em que eu estou aqui num programa de altíssimo nível, né, e de alcance, para dizer que eu não divulguei esse vídeo, não fui eu. O que eu fiz foi gravar um vídeo, uma manifestação minha, no meu Instagram, que tinha 1.800 seguidores, né, quer dizer, um espaço diminuto aí, considerando tudo do que estão me acusando. Eu gravei um vídeo sobre isso. O que algumas pessoas estão fazendo é deturpando, né? Inclusive no próprio processo de cassação, que disseram que eu divulguei este vídeo. Esse vídeo chegou para mim meio-dia e 13 horas daquele dia, quando ele já estava viralizado no país inteiro, né? Então, e já com manifestação da comunidade internacional. Então, eu, na verdade, tomei conhecimento do fato. Inicialmente recebi esse vídeo pelo WhatsApp de um eleitor meu, pedindo, né, cobrando, inclusive, uma posição, e em seguida tomei conhecimento da notícia crime que foi apresentada na Procuradoria Federal, aqui em São Miguel do Oeste, né, pelo nosso querido, né, Lênin Streck, o Mauro Menezes, o Ranieri e o Marcelo Ottoni, né, 4 juristas de alto gabarito, né, que fizeram essa denúncia também no Ministério Público Federal, e que depois o Ministério Público Federal declinou da competência e encaminhou para o Ministério Público Eleitoral estadual, que já estava investigando, fizeram uma investigação pelo GAECO, né, eu diria uma investigação muito rápida, ouvindo as pessoas que estavam envolvidas. Então, não fui eu quem distribuiu esse vídeo, quem divulgou, não estava lá, obviamente, né? Mas, sim, eu me insurgi
e sou aqui muito clara para dizer o seguinte, eu me insurgi aquele ato antidemocrático, ato golpista, porque estava pedindo a intervenção federal, a intervenção militar na frente do quartel. Depois, trancaram a rodovia 163, com pessoas que tinha pessoas de São Miguel do Oeste, eu vinha saber depois, né? Mas também pessoas de toda a região. Então, diferentemente do que estão me acusando, né? Eu nem sabia, não divulguei, não acusei ninguém pessoalmente, não sabia quem estava lá, mas essa população que está ali não é uma população só de São Miguel do Oeste, tem pessoas de São Miguel do Oeste da região toda, que foram na frente do quartel para pedir, para manifestar-se contrárias ao resultado da eleição, que elegeu o presidente Lula, pedindo intervenção militar, pedindo que o Exército tomasse uma providência, né? Todo mundo sabe aqui, qual é a providência que o Exército tomaria em caso de intervenção militar, né? Golpe militar. Então, o ministro Alexandre de Moraes ele já havia dito, não só dito, como determinado, né? E considerado que essas manifestações eram antidemocráticas e, portanto, ilegais, e as pessoas estavam ali descumprindo uma ordem judicial. Essa foi a minha manifestação. E para, infelizmente, eu diria, coroar, né, aquele momento nefasto, né, ainda fazem um gesto que, para quem viu, né, era, e comunica isso, né, um gesto que comunica aquela saudação nazista, conhecidíssima e tão... e que não se deve fazer, né? Eu digo isso, não se deve fazer, em hipótese alguma, com intenção nenhuma, né? É isso. Bem como o Leandro, né? Eu não sou do sul do Brasil, mas cresci em Santa Catarina, cresci lá em Balneário Camboriú a minha vida inteira, e eu sempre acompanhei, obviamente, o estado de Santa Catarina sempre foi um estado muito conservador em relação à política, mas eu me espantei com esse seu caso, vereadora, por ele ser no oeste de Santa Catarina, né? Tipo, se é um lugar mais progressista no estado, é o oeste do estado. O que aconteceu com Santa Catarina, em especial com essa região, onde algo tão absurdo aconteceu, um ato público com um gesto nazifascista, e a senhora, como explicou agora, ao denunciar o gesto e ao denunciar, foi caçada. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse cenário político aí da região, que aqui no resto do Brasil todo a gente fala muito, né, sobre como Santa Catarina se tornou um bastião desse nazifascismo aqui no Brasil. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, vereadora. Bom, a nossa região aqui, o extremo oeste, é um berço dos movimentos sociais no estado, né? Nós tivemos aqui grandes conquistas, grandes políticos da esquerda, né? Figuras emblemáticas. A primeira mulher agricultora, que foi deputada federal, Lucy Schoenack, né? É daqui da nossa região. O deputado Pedro Tzai, que é outra figura, né? Importantíssima na política nacional, também oriundo daqui, né? Então, a população do extremo oeste, do oeste de Santa Catarina, é uma população muito contestadora, né? Pelas próprias condições de desenvolvimento que nós aqui tivemos na nossa origem, né? Então, a distância com a capital, aquela coisa de interior do município mesmo, mas também, sobretudo, numa região onde a Coluna Prestes parou. Então, é uma região de muita contestação e de muitos ganhos, né? Vamos dizer assim, em termos de movimentos sociais. Ocorre que, assim como no país todo, né? Quando, lá em 2013, com o início dos movimentos que culminaram, inclusive, com o impeachment, né, da presidenta Dilma, quer dizer, eu diria assim, esse antipetismo, mas mais do que o antipetismo, né, as forças conservadoras pretendendo retomar o controle do país, né, e depois, com isso, perfectibilizado aí com o golpe de 2016 e, em seguida, com a eleição de Bolsonaro, esta região aqui foi um palco de ascensão dessa política conservadora, né, neoconservadora, e também eu diria, anti-esquerda, né, anti-movimentos populares. Então, a gente sofreu muito aqui em 2018. É preciso que a gente recorde que aqui foi de Santa Catarina
do estado de Santa Catarina, aqui foi o palco de maior agressividade contra a caravana Lula. Foi aqui em São Miguel do Oeste que teve aquele ataque ao ônibus, né? Nós estávamos no palanque, o presidente Lula discursando, e a classe, eu diria, a classe mais alta da cidade, nos prédios, jogando ovos e pedras sobre nós, né? Então, há uma luta aqui, há uma insurgência dessa classe dominante, vamos dizer assim, né, em relação a nós da esquerda. E isso aconteceu a partir desses, né, no governo Bolsonaro, isso potencializou, assim como no país todo. Então, as forças conservadoras, né, os mecanismos que foram adotados para coibir o avanço das pautas progressistas, minha própria atuação na Câmara, né, quem acompanha sabe que a gente fez nessa luta, nós tivemos muita dificuldade lá. Era um eterno, eu diria assim, um modo beligerante de conviver dentro da Câmara por conta das pautas. Então, Santa Catarina se transformou, eu acho que sempre foi um estado conservador, se nós compararmos com o outro, mas houve eu diria, um aprofundamento desse conservadorismo, desse neoconservadorismo, maior do que nos outros estados, e eu acredito que isso se dá também pelas forças locais. Uhum. O estado de Santa Catarina nunca teve um governo estadual progressista. Sim. Sempre foram governos conservadores. Então, isso acaba também contribuindo, né? Fora a questão histórica, né? Que aqui a gente, nesses últimos dias, muito se tem visto na internet, inclusive o resgate da fundação, o resgate histórico, né? E constando aqui a fundação do primeiro núcleo do Partido Nazista fora da Alemanha na década de 30. Foi aqui. Isso mesmo. Isso mesmo que eu queria até passar para o Demore também comentar, vereadora, porque além do bolsonarismo, a gente sabe que é uma região também que reúne um número muito grande de simpatizantes ao nazismo, e o Demore pode contar um pouco para a gente desse contexto histórico também, né, Demore? Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Primeiro, bom dia para a Capra, e já falei isso para ela pessoalmente, e isso aqui vai ficar gravado, a gente vai falar sobre isso no futuro. Ela vai reaver o mandato dela nas instâncias superiores assim que ela sair da Justiça de Santa Catarina, porque a gente sabe que a coisa ali também é bastante complicada, né? Assim que esses processos subir, eu espero que ela tenha uma história como teve o Renato Freitas lá em Curitiba, retome o mandato e volte para a Câmara dando a volta por cima. O que aconteceu ali foi uma vingança política pura e simples. Esperaram uma oportunidade para poder chutar da Câmara a única vereadora de esquerda, mulher, da Câmara de São Miguel do Oeste. Eu assisti a sessão na sexta-feira. Eu não vou comentar a sessão, porque é um show de horrores, quem quiser tá no YouTube aí, mas eu queria dar um contexto, gente, porque é importante. Quando essa imagem correu o mundo, essa imagem, primeira coisa, não foi filmada pela vereadora, foi filmada pelas pessoas que lá estavam. Quem divulgou essa imagem para o mundo, os olhos do embaixador da Alemanha, os olhos do embaixador de Israel, os olhos da Confederação Nacional Israelita do Brasil, os olhos do Museu do Holocausto, os olhos de todas essas pessoas que notaram a semelhança com o Sieg Heil nessa imagem, essa imagem chegou nos olhos dessas pessoas porque as pessoas que lá estavam filmaram. E lá estavam, divulgaram. E porque essas pessoas fizeram o que fizeram. Eu acho importante a gente dar o contexto dessa história. Eu vou pedir para me estender um pouquinho aqui, porque isso aqui é super delicado, porque o que acontece? As pessoas alegaram que estavam rezando, tá? Isso aqui, o que elas disseram é que estavam rezando a bandeira, emanando energias para a bandeira nacional. Elas estão na frente do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizada, um quartel do Exército. Estavam pedindo para a intervenção do Exército na política brasileira, o que é crime, segundo o Código Penal. Há, no mínimo, 3 artigos que tipificam esse tipo de crime. O 359L, o 359M, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, e principalmente incitação ao crime, parágrafo único, artigos 286 e 287, que prevê animosidade. Você não pode criar animosidade entre as Forças Armadas. Não pode, isso é crime. Então vamos deixar uma coisa bem clara. A gente não precisa de uma sentença judicial para dizer o seguinte: as pessoas que estão pedindo golpe militar na frente de um quartel estão cometendo um crime.
Ponto. Não importa se você gosta ou concorda com o artigo do Código Penal. Quem está nessa imagem aqui, pedindo um golpe militar na frente de um quartel, está pedindo crime. Eu divulguei essa imagem também. Indignado como embaixador de Israel, como a CONIB, como o Museu do Holocausto, como o professor Michel German, que está sempre aqui no ICL, um dos maiores estudiosos de Holocausto do Brasil, da América Latina, se não do mundo, a professora Adriana, infelizmente, nos deixou na semana passada, uma das maiores caçadoras de nazistas do mundo, olharem indignados para isso. É possível hoje, minha cara Vivian, você ir para um estádio de futebol e jogar uma banana para um jogador negro e alegar que você estava só querendo dar um pouco de potássio para ele? Não. Por quê? Aquilo é visto no mundo todo como um gesto racista. Mesmo que você não tenha intenção de... Vamos supor que você é um marciano, chegou de Marte agora, não sabe o que acontece no mundo há 500 anos e acha que um jogador passou, tá com fome, né? E você jogou uma banana para ele comer. Aí vai todo mundo para cima de você e você fala, não, gente, peraí, eu só tava querendo alimentar essa pessoa, ele me pareceu tão famélico. Não importa a sua ignorância em relação ao ato. O ato existe de todo modo. O que foi feito nesse dia, no contexto em que foi feito, porque prestem atenção, caros amigos e amigas que estão assistindo esse programa agora, esta não é uma reunião das freiras carmelitas descalças. Essa é a reunião de pessoas que estão pedindo um golpe militar na frente de um quartel e que apoiam um político que já disse que o Holocausto pode ser perdoado, Jair Bolsonaro, já se encontrou com a neta do ministro das Finanças do Hitler no ano passado aqui no Brasil, já tirou foto com o sósia do Hitler, já colocou publicamente a sua admiração em relação a algumas qualidades de Adolf Hitler, é apoiado por neonazistas no Brasil desde ao menos 2013, numa manifestação no vão do MASP, onde os neonazistas foram lá, está fotografado e filmado apoiando Bolsonaro, se correspondia com nazistas, a carta foi publicada 2 anos atrás pelo Intercept Brasil, encontrada pela pesquisadora Adriana Dias. Então, essa manifestação ela foi feita por apoiadores desse cara aqui. Não é uma manifestação de freiras carmelitas. Então é mais do que justo e mais do que óbvio que quando você vê apoiadores de um político que é um político filonazista, cuja base eleitoral é neonazista e que apoia nazistas fazendo uma saudação nazista, você possa imaginar, nossa, tem focinho de porco, orelha de porco, caminho igual porco, como diz o ditado, ou é porco ou é feijoada, né? Fazendo a brincadeira aqui. Então, o que a vereadora notou nessa manifestação foi o que eu notei, o que o embaixador da Alemanha notou, o que a CONIB notou, o que o Museu do Holocausto notou, o que o Michel German notou, o que pessoas no mundo inteiro notaram. Isso aqui foi notícia no mundo todo. As pessoas podem alegar que não tinha intenção. Eu posso alegar que não tive a intenção também de, eventualmente, atropelar um pedestre, Eduardo, na faixa de pedestre. Eu não tive a intenção de atropelar. No entanto, atropelei, infringi a lei. Não vai chegar a polícia ali e falar, não, então se o senhor não tinha intenção, o senhor pode ir embora. Você pode descumprir a lei, inclusive sem intenção. Ignorância não é motivo para você cometer algum tipo de crime. Esse tipo de gesto não é aceitável em lugar nenhum do mundo. Esse gesto, em qualquer país europeu, se fosse repetido, não importa se você alega que está rezando ou caçando borboleta, você seria preso. E agora, para deixar uma coisa bastante clara, eu nasci e me criei em São Miguel do Oeste. Eu conheço a região. As pessoas alegaram que isso aqui é um gesto tradicional da região de São Miguel do Oeste em cultos, em orações. Eu nunca vi ninguém rezar desse jeito em São Miguel do Oeste na minha vida. Nasci e me criei lá. Nasci no Hospital de São Miguel do Oeste. Fui batizado na cidade. Frequentei a igreja, eu era o Eduardo Moreira, baterista da igreja católica da cidade. Eu tocava bateria na igreja, todos os domingos. Nunca vi ninguém fazer isso. Eu toquei violão, a gente tem que fazer uma banda um dia, porque eu toquei violão na igreja quando eu era mais novo. Vamos fazer uma banda hoje. Olha aí, vamos cantar Padre Zezinho, né? Padre Zezinho, nunca vi Padre Zezinho levantar a mão em relação a fazer Sig Heil, por exemplo. Padre Zezinho, nunca vi, né? Então, é mentira que isso é um gesto tradicional de cidade, é mentira, deslavada, uma deslavada, assim, ó, não tem nem, sabe? As pessoas podem alegar ignorância? Podem. Ninguém é culpado por ser ignorante. Agora, qual que é a atitude, Edu? E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, eu divulguei esse vídeo também,
vamos lembrar uma coisa, isso aqui era 2 de novembro, dia de finados. A minha mãe estava chorando no túmulo do meu pai nesse dia, porque o meu pai tinha falecido em maio. E teve gente que estava nessa manifestação que ligou para minha mãe no cemitério para reclamar disso. Tá? Então, para vocês terem a ideia do nível de algumas das pessoas que estão aí. E a minha mãe falando, olha, eu não posso falar agora, eu estou no cemitério. Eu estou sozinho no cemitério, na frente do túmulo do Luiz. E a pessoa insistindo para falar com ela, querendo o meu número de telefone. Então, isso dá para dizer também, Edu, isso é um método nazista também. Isso é um método nazista. Eu não estou falando da imagem mais agora. Eu estou falando do método nazista. De você pressionar uma viúva que perdeu o marido em maio e em novembro você ligar para ela te falar que está na frente do túmulo do ex-marido, meu pai, e você insistir para pegar o meu telefone. Isso é um método nazista. Então, meu querido, se você caminha como nazista, pensa como nazista, age como nazista, apoia o nazista e faz um gesto nazista, você não tem o direito de reclamar que é confundido com nazista. Esse é o contexto dessa imagem, para a gente deixar bem claro, de novo, não são freiras carmelitas, não é o quê? Uma manifestação em dezembro de pessoas vestidas de Papai Noel, né? Não é nada disso. É uma manifestação golpista na frente de um quartel, onde as pessoas fizeram, o gesto está aí. A intenção, bom, vai se discutir. O Ministério Público fez uma investigação muito célere. Investigação durou 4 horas no dia a investigação. E a princípio ouviram as pessoas que estavam ali e as pessoas falaram, não é. Ah, então não é, então tudo bem, obrigado. Bom, então tudo certo. É engraçado, curiosamente, Leandro. não, só para fechar o raciocínio, Edu, curiosamente, a maior parte dessas pessoas que estão aí, tem 2 coisas importantes para a gente relembrar, tá? Primeiro, são as pessoas que falam que o Lula é descondenado, que não acreditam na justiça, que não acreditam no STF, que não acreditam no Ministério Público, na Polícia Federal, o ex-presidente da Câmara de Vereadores, que votou para expulsar da Câmara de Vereadores, estava no 8 de janeiro e é apontado pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina como um dos organizadores das manifestações que terminaram no quebra-quebra em Brasília. Nesses casos, eles não acreditam em nada. No caso, para livrar a cara deles, aí o Ministério Público Federal, Estadual serve. Aí é bom. Aí o relatório serve. Nesse caso, unicamente, o relatório serve. E outra coisa, para fechar o raciocínio, importante que você saiba o que a Maria Tereza falou. A 15 quilômetros desse local passou a coluna Prestes. Tá? A 15 quilômetros desse local, para o lado oposto, tem uma cooperativa leiteira, uma das mais importantes do Brasil, chamada Terra Viva, que surgiu dos assentamentos do MST. Então, a cidade de São Miguel do Oeste não é essa gente aí. A maior parte das pessoas que estão nessa manifestação são a elite da cidade. E é por isso que estão se debatendo e esperneando. E é por isso que a prefeitura se envolve nesse caso também, soltando nota pública para defender. Porque se essa mesma manifestação fosse feita por pessoas de baixa renda, por pobres, pelas pessoas que cortam frango no frigorífico da cidade, pelas pessoas que destrincham os animais, os porcos no frigorífico local da cidade, que fica a 2 quilômetros desse quartel, a prefeitura não ia dar um pio. A prefeitura também está se metendo porque é a elite econômica da cidade que está ali, porque eram os vereadores que estavam ali. Não tem absolutamente nada a ver com a população de São Miguel do Oeste. Essas pessoas não são a população de São Miguel do Oeste. Essas pessoas são 1% da população de São Miguel do Oeste. Mas, economicamente, a carteira pesa, o bolso pesa, financia a campanha eleitoral, financia político, financia ato golpista em Brasília, financia bandeira e cartaz do Bolsonaro pela cidade, bandeira do Brasil no 7 de setembro, outdoor do Bolsonaro na cidade, é envolvido com todas as entidades onde está a elite da cidade, então se acham os donos da cidade. Acham que falam como se fossem a população da cidade. Não são e nunca serão. Maria Tereza, você volta para a Câmara de Vereadores e no dia que você voltar, eu vou estar aqui te aplaudindo pela luta que você teve. Eu vou aproveitar, vereadora, antes de puxar a sua fala, eu vou só aproveitar para a gente trazer mais uma convidada para esse debate, que acho que pode contribuir muito para o que a gente está trazendo aqui, que é a Letícia Cesari. Não, ela não vai entrar agora. Então tá bom, perdão, gente. Então vamos, Edu. Não, o que eu ia falar é o seguinte, é muito forte essa fala do Leandro, muito importante,
E esse final, Leandro, realmente, o que está realmente fazendo as pessoas se importar, sabe? O que afeta essas pessoas? Vamos falar um pouco do afeto mesmo, né? Do que afeta essas pessoas. Eu vi o caso do vereador Renato, em Curitiba, e uma cidade com cada vez mais gente nas ruas, né? Como está acontecendo no Brasil inteiro, uma cidade onde você tem, sim, uma questão histórica, né? De falta de espaço para o povo negro, falta de espaço, de representatividade, e aí, de repente, no dia onde existe um protesto de um dos crimes mais bárbaros que a gente viu e se esqueceu já, do Moise, lá no Rio de Janeiro, né? Ele vai e faz um protesto pacífico. E eu digo que é pacífico porque o próprio padre da igreja já falou que foi pacífico. Mas aí, de repente, vem ali e uma comoção na Câmara dos Vereadores, uma comoção que nenhuma pobreza é capaz de gerar, uma comoção que nenhuma covardia é capaz de gerar, uma comoção que nenhum crime com morte, que nenhum feminicídio, que nada, o caos da infraestrutura nas regiões mais pobres da cidade, nada é capaz de gerar a comoção que o caso do vereador Renato gerou. O mesmo caso aqui com a vereadora Maria Tereza, né? Veja que eu puxo aqui pedi para o pessoal colocar na tela, isso aqui é uma matéria que saiu no G1 agora, em dezembro. Mês passado, tem menos de um mês, tem poucas semanas. Justiça aceita denúncia sobre célula neonazista e 6 viram réus em Santa Catarina. Acusados que estavam presos temporariamente desde 20 de outubro também tiveram as prisões convertidas em preventivas. Aí diz o seguinte aqui, olha só. Primeiro, olha a foto, não sei se vocês conseguem ver a foto do que encontraram na casa dessas pessoas. Diz aqui a legenda da foto: objetos apreendidos durante investigação contra a célula nazista em Santa Catarina. E aí diz o seguinte, a informação foi divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina no domingo, um dia depois da Justiça aceitar o pedido. A denúncia do órgão catarinense, desta vez, envolve moradores que agiam em São Miguel do Oeste, Joinville, Florianópolis e São José. A pergunta é a seguinte: cadê a comoção para poder descobrir qual o tamanho disso? Cadê a comoção de todos se juntarem e falaram, calma aí, se a gente achou essa, deve ter várias outras que a gente não sabe. Cadê a comoção para criar uma força-tarefa para falar o seguinte, olha, se a gente deixar uma semana a mais dessa turma se organizando, conversando, trabalhando, é uma coisa que a gente não pode tolerar. Mas não, a celeridade, o esforço de organizar, o esforço de, enfim, de ir para a mídia, etc., é para derrubar a vereadora que repetia 1.400 pessoas quando ela fez uma postagem dela. Eu vivi uma coisa também semelhante, eu não perdi mandato porque eu não tinha mandato, mas quando eu fui em Dourados e denunciei os Guarani Caiovás, eles fizeram uma campanha dizendo que eu estava falando mal do povo de Dourados, que eu estava ofendendo o povo de Dourados, dizendo que todos eles eram aquilo ali, que todos eles não tinham o que comer, todos eles catavam lixo nas ruas, ao invés de ficar revoltado. Mas o prefeito escreveu uma carta pública, os vereadores escreveram uma carta pública, os deputados estaduais escreveram uma carta pública, todo mundo pedindo moção de repúdio. Eu comecei a receber um monte de ameaça de morte. O clube de tiro da região fez uma campanha de postagens contra mim. E aí a pergunta é o seguinte, em relação aos caras que estavam passando fome, que estavam catando lixo, nada, nem nada, nem moção, nem texto, nem grupo de estudo. Então, esse caso da vereadora Maria Tereza, que eu tenho certeza que vai ter um mandato restituído, como teve o vereador e depois virou deputado estadual, ele é emblemático, né, para a gente e nos faz questionar o mais importante. Esses vereadores que a gente tem, as vereadoras que a gente tem no Brasil, com a maioria, né, dessas casas pelo Brasil inteiro, estão realmente preocupados com o quê? Qual a verdadeira preocupação? Em qual país que eles estão vivendo? Quais são os verdadeiros problemas do nosso país? Então, vereadora, a minha total solidariedade, infelizmente, assim, o caso da senhora não será o último e não foi o primeiro,
mas a nossa luta estará em todos os casos onde isso acontecer. Então, conte com a gente 100%. William. Acho que tem outra pergunta que eu quero fazer para você, vereadora. A gente agora há pouco viu uma outra notícia de uma outra vereadora em Joinville, Santa Catarina também, a vereadora Ana Lúcia Martins. É sempre uma coincidência entre várias aspas. Vereadoras mulheres, vereadoras pretas, como aconteceu em vários lugares do Brasil, outros parlamentares também. A gente tem aí a matéria na tela para vocês. A vereadora denuncia que sofreu ameaças e racismo após se declarar contra a cassação de um parlamentar que denunciou suposta saudação nazista. Ou seja, a vereadora lá de Joinville prestou solidariedade a você, vereadora Maria Tereza, e também foi ameaçada por nazistas, por fascistas lá em Joinville. Isso mostra para a gente que é método, né? A gente tem vários casos em Santa Catarina, em novembro do ano passado, inclusive, outra célula neonazista em Itajaí ameaçou fazer uma chacina contra uma feira de haitianos que aconteceu na cidade, a feira precisou ser cancelada. Isso mostra para a gente que tem método nesse processo, né, vereadora? Deixa eu só emendar já na pergunta, vereador, e colocar também a notícia que a gente tem aqui do UOL, dessa última ameaça gravíssima que a senhora recebeu, né? A senhora perdeu o mandato na sexta-feira, na semana passada, no dia 3, e durante aquela tarde já recebeu uma mensagem gravíssima. Eu vou pedir licença, senhora, e a nossa audiência para ler, gente, essa mensagem, abre aspas. Posso, vereadora? Posso ler? Então eu vou ler. Caçar seu mandato é só o primeiro passo. Vou caçar a sua vida depois. Xingamentos. Você é tão feia que nem merece ser estuprada. Tem que morrer de pancada, você e a sua família de merda. E mais, minha gente, esse e-mail teria partido, segundo aqui a matéria, da Câmara de Vereadores, da presidência da Câmara de Vereadores. E a sua cabeça, a gente pode dizer, foi pedida, né? Tudo começou com uma ação do então presidente da Câmara, né, vereadora? Agora sim, completando o quadro, a gente quer te ouvir, por favor. De fato, a vereadora Ana Lúcia recebeu o e-mail com o pedido para passar para mim essa mensagem, né? Então, além de ela ter sido ameaçada e ofendida, né? Também tem esse e-mail aqui que veio, não é do e-mail oficial da Câmara, eu preciso aqui dizer, né? Mas o nome do remetente é o nome de um vereador. E que diz realmente essa situação gravíssima e que está, já comuniquei, né, eu fui incluída no programa de proteção aos defensores de direitos humanos na quinta-feira, quando estive em Brasília, e agora essa situação eu já comuniquei também. Então, é uma coisa assim que é muito difícil, é surreal, porque, além de tudo, que eu acho que, diferentemente do que está acontecendo aqui, como o Demori falou perfeitamente, eu acho que é a mais completa tradução do que está acontecendo e do que é o nosso município, o Demori colocou muito bem, mas aqui o e-mail ele diz o seguinte: não são ameaças só para mim, né? São ameaças para autoridades nacionais. E diz aqui o seguinte: não devia ter denunciado os patriotas por fazer a saudação romana diante do quartel, Maria Tereza. São Miguel do Oeste não é uma cidade nazista, é uma cidade nacional socialista, mas você é burra demais para entender isso, sua vaca velha. Vai entender quando o presidente Bolsonaro voltar ao poder. Estamos conspirando para isso. Não fomos derrotados em Brasília. A vitória final virá e iremos matar você, e aí tem todos os demais que eu aqui não vou citar porque não conversei com os demais. Mas temos aqui autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário, inclusive aqui nominados. Fala né? Então, matar. Ele matar. fala matar. Matar, vamos matar, e iremos matar você, né? E as demais aqui, incluindo o presidente Lula, tá aqui. Né? Eu
de seus dias e os dias de sua família, diz assim, seus dias e os dados sua família, quer dizer, e os de sua família, estão contados, sua vadia. Esse remetente é um vereador? O remetente aqui tem o nome do vereador, tá? Vanirto Conrad, @jitjat.org. Então, essa extensão aqui, né? A extensão do e-mail não é da Câmara de Vereadores. Então, o que a gente está denunciando, né? Registrando essa ocorrência, as outras pessoas já registraram, né? É porque precisa ter uma investigação de fato, né? De quem foi que encaminhou esse e-mail, né? Pode ser que estão usando o nome do vereador, é possível, né? A gente não muito mais do que a gente se preocupar com nesse momento aqui, né? A extensão do e-mail, se era de qual enfim, hospedagem do e-mail, né? É o conteúdo. E esse conteúdo, ele demonstra para mim claramente, né, que além da minha vida e da minha família estar em risco, dos demais autoridades, também um reforço de que aqui nesta cidade, né, ele mesmo disse, né, existem pessoas defendendo aí o nacionalsocialismo. Isso para mim tudo para mim é muito chocante, porque assim, Eduardo vive companheiras, quem está acompanhando aqui. A minha vida, depois do dia 2, no dia 2 eu estava em casa com meus filhos, com virose, suspeita de dengue, uma série de coisas, passamos a semana inteira em casa, não pude ir para aquela sessão da moção de repúdio, né? Apresentei um atestado médico que foi debochado, os vereadores debocharam do atestado, disseram que eu estava, duvidaram desse atestado, e no dia 6 eu peguei o carro, minha família, uma rota alternativa, e fugi para o estado do Rio Grande do Sul. De lá, eu só saí na quinta-feira agora para ir a Brasília, na quarta-feira para ir a Brasília, e de Brasília vim para cá e entrei direto na sessão para participar da sessão. Esse é o meu contato com a minha cidade de 36 anos de convivência, né? Vivo aqui há 36 anos. E ainda eu recebo esse e-mail no meio do caminho, né? Que de fato eu preciso cuidar da minha vida, cuidar. Meu escritório tá assim, eu não posso mais trabalhar, né? Não estou trabalhando. O mandato, nesses 3 meses, a Câmara de Vereadores não fez nenhum movimento, não comunicou, não permitiu, né, a substituição, né, que o suplente assumisse. Assessoria não pôde, né, por questões médicas também, estávamos nós duas, né, muito abaladas por conta dessa situação toda. Pedimos um novo assessor, não foi permitido. Então, assim, é uma situação que, além de mim, é uma situação que ultrapassa a minha condição de vereadora, ataca a minha família, ataca a minha vida, né? E impede o meu partido de exercer a sua representatividade na Câmara de Vereadores. Então, de fato, é muito triste, é muito grave, especialmente porque eles aqui estão tentando reforçar aquela narrativa de novembro até agora, de que a responsabilidade pela exposição da cidade, a responsabilidade é minha, né? Eu que estou sujando o nome da cidade, eu que fiz, que sou a culpada por tudo isso que aconteceu, quando, na verdade, a gente sabe que, para além de uma insurgência, de um espanto com a minha fala, é uma situação de limpa-campo da representatividade da esquerda, das pautas que eu defendo, né, da luta antifascista que a gente faz aqui nessa cidade, né, e que sempre fez
a luta antifascista, a luta antimachista, anti-LGBTfóbica, antirracista, são pautas que eu sempre defendi. E eles estão, essa elite que, como disse o Demori, espalhou outdoors pela cidade para dizer que o Supremo era o povo, né? Financiados por grandes empresários daqui, né? É uma disputa, é uma luta de classe. No fim das contas, é uma luta de classes. E o povo de São Miguel do Oeste não merece ser comandado por essas pessoas que não respeitam a classe trabalhadora. E é isso que a gente tem, e eu diria assim, e a inteligência das pessoas. Porque nós aqui, nós não podemos permitir que os atos antidemocráticos que foram feitos e que estão em investigação, que vereadores estavam patrocinando esses atos, financiando esses atos, saiam ilesos disso, né? E que toda a culpa, enfim, recaia sobre a única mulher da esquerda na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste. Eu quero só finalizar aqui para dizer o seguinte: tem um vídeo que, por medo, eu não divulguei, eu não encaminhei ainda, encaminhei para os meus advogados, um vídeo que foi registrado por uma bolsonarista que estava na frente do quartel, dias depois dessa situação, e que mostra 2 crianças entre 5 e 6 anos, provavelmente filhas ou netas de quem estava lá, marchando. Eduardo, Vivian, companheiros, marchando. Marchando não tem problema, né? Estava na frente do quartel, um menino com a bandeirinha e à frente, e a menina atrás. E em determinado momento, esta menina ergue o braço direito em posição acima da cabeça e marcha. Então, isso é contra isso também que a gente precisa trabalhar, se insurgir, lutar. Nós não podemos permitir que essa saudação seja normalizada, seja confundida com aquilo que se faz na igreja, que se faz, enfim, que não é desse jeito, como bem disse Demori, né? Nunca vi também nunca vi ninguém rezando em frente a quartel, se ajoelhando em frente a um tanque tanque de guerra, está ali, né? Um Urutu, pedindo intervenção militar, dizendo que não concorda, que não quer um descondenado na presidência, e que isso seja o que a comunidade de São Miguel do Oeste há mais de 60 anos tem feito aqui. Não é isso. Isso não é São Miguel, definitivamente, né? E eu vou seguir, né? Recuperar o mandato, mas também continuar denunciando essas situações. Sim, vereadora, Vivian, só deixa eu fazer um encerramento rapidinho aqui, só para antes da gente desconectar aqui, porque, de novo, né, na minha vida pessoal, já tive vários reveses, e esse, obviamente, é um dos piores, porque pega os meus afetos de infância, meus amigos ou ex-amigos, pessoas que eu considerava amigos, enfim, né, foi bastante pesado para mim, para minha família, para o meu irmão que mora na cidade, que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que eu faço. Colocaram a minha mãe e meu irmão na lista de comunistas da cidade para fazer boicote econômico. Sobre isso, a prefeitura não deu um pio. Sobre isso, a Câmara de Vereadores não deu um pio. Sobre o vereador investigado pela Polícia Civil por ser um arruaceiro em Brasília e quebrar tudo em Brasília, está sendo, repito, investigado. Não estou dizendo que ele é responsável, mas foi já investigado pela Polícia Civil. A Câmara de Vereadores não deu um pio. A delegacia da cidade, não sei se está investigando ainda ou não a lista dos comunistas do boicote econômico, o que é crime também. Então, sobre essas coisas, nada acontece, ninguém dá nenhum pio. Então, eu vou dizer só para finalizar o meu raciocínio aqui. População de São Miguel do Oeste, não caiam no papo furado de que essas pessoas são representantes de vocês. Vocês são o povo. Você que abre loja de manhã, que está atrás de balcão de farmácia, que está em caixa de supermercado, que está cortando frango no frigorífico. Essa gente aí não está nem aí para você, cara. Acorda. A vereadora ou eu, nós não dissemos que a população da cidade é nazista. Nós apontamos um gesto nazista, que é feito na frente de um regimento de cavalaria mecanizado por pessoas pedindo golpe de Estado, o que é crime. Você não é representado por essas pessoas.
Tem milhares de pessoas que moram na cidade que não compactuam com isso. Eu recebi, Maria Tereza, e você tenho certeza deve ter recebido também, dezenas de manifestações positivas nas minhas mensagens pessoais de pessoas que têm medo de se posicionar contra aquelas pessoas que estavam ali. Por quê? Porque ali está o poder econômico e parte da elite da cidade. Da cidade. É toda a elite da cidade que é assim? Claro que não. Tem gente da elite da cidade que não é daquele jeito, não pensa daquele jeito, são pessoas honestas, corretas, são pessoas de bem. Mas as pessoas que insistem nesse erro e insistem em jogar a culpa em cima dos outros, ao invés de olharem e, no mínimo, falarem o seguinte, Edu, que não foi feito por ninguém, tá? Que caçaram a Maria Tereza, nenhuma pessoa que pegou o microfone da Câmara falou o seguinte: gente, foi sem intenção, a gente estava rezando, não sei o quê, mas somos antinazistas, somos antifascistas, nos solidarizamos com as vítimas do Holocausto, jamais quisemos ofender os descendentes das vítimas do Holocausto que moram no Brasil. Ninguém se colocou como antinazista no dia da sessão da Câmara, Edu. Isso quer dizer alguma coisa para você ou não? Para mim, quer dizer tudo. Tudo. Tá bom? É isso. Só para encerrar esse assunto, que me desculpa a verve, porque assim, isso aí realmente me tira do sério, por ser na cidade que eu nasci, que eu me criei, onde meu pai está enterrado, onde a minha mãe vive lá, onde meu irmão vive lá, a minha cunhada vive lá, os meus afetos vivem lá, os meus verdadeiros amigos vivem lá. E, de novo, essas pessoas não representam a cidade, elas representam os interesses delas. São coisas muito diferentes. A população de São Miguel do Oeste não caia nessa ladainha. Perfeito, Demore, perfeito. A gente agradece o seu depoimento. Eu quero agradecer a vereadora também. A gente sabe que o que está acontecendo é uma tentativa criminosa de calar a senhora, então a gente deixa aqui o ICL à sua disposição. A gente vai seguir acompanhando todo esse caso. A gente também acredita que a senhora vai retomar o seu mandato e vamos trabalhar por isso também. E a gente fica à sua disposição. Um bom dia para a senhora, força e conte conosco. Muito obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada, Edu. Tudo de bom para vocês. Um beijão, Demore. E aos companheiros que aqui estão. Seguimos firmes na luta. Obrigado, vereador. Obrigada. Demore.